tripé aqui: princípio, valor e cultura. Isso, Vou perfeito, pegar o gancho da cultura, perfeito, né. Eu sei que na Eduz e na liderança de vocês isso é muito presente e forte. perfeito, Primeiro, me diz o que que é cultura para você e perfeito, como vocês desenvolvem isso na prática? perfeito. Vamos lá. Cultura, né, numa definição prática que é bem by the book, é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. De forma bem resumida, é isso, né? Aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Então, cultura, eles são esses drives, esses direcionamentos invisíveis, né? É o como a pessoa se comporta sem necessariamente ter alguém lá monitorando, controlando. Então, Uhum. cultura é isso. E como que você desenvolve cultura, né? Porque eu costumo dizer que até pouco tempo atrás, nos desafios de crescimento que a gente vinha passando, a gente não tinha uma estrutura de empresa muito sólida, a gente não tinha umas lideranças muito sêniores, a gente não tinha processos, a gente não tinha produtos muito robustos, mas a gente tinha uma cultura muito forte. E a cultura muito forte faz com que o nível de engajamento seja absurdo. Independente de quão experiente a pessoa seja, independente de como você está preparado, se a cultura é forte, as pessoas vão agir e reagir com base naquele direcionamento, com base naquela mesma visão, né? E você está certíssimo, valores e princípios têm tudo a ver com isso, né? Porque se a gente está falando aqui que princípios e valores, de certa forma, são os guias, a cultura tem que ser fundamentada em cima disso, né? Não Uhum. tem como você ter uma cultura se você não sabe no que você acredita ou aquilo que você não faz porque não está condizente com aquilo que você acredita, né? Uhum. Então, você primeiro definir valor, definir princípio, definir limites, né, guias, é primordial. Limites, eu acho que definir os limites, né. Exatamente. Eu vejo que quando a gente fala de cultura, às vezes parece algo muito distante Não, ou não é. impraticável ou Se você tem uma empresa de 5 pessoas, se você tiver cultura, a tendência de crescimento e as coisas dar certo já é muito maior, né? Uhum. Independente se é uma empresa pequenininha ou até mesmo na sua casa, para quem é pai, mãe, enfim, cultura drive o pensamento, drive a mentalidade de todo mundo, né? Qual é a cultura da Eduz? Perfeito. A Que daí gente vamos exemplificar. Legal, vamos lá. A nossa cultura, né, é fundamentada também em cima dos nossos valores, como eu falei, né? E a gente tem 4 lá, a gente chama de CELA, né? Confiança, encantamento, liberdade e alegria, né? A gente tem esses 4 valores que fundamentam o direcionamento da Eduz, né? Tem os princípios da Eduz e tudo mais. E a gente é 100% orientado na nossa missão de ajudar as pessoas a explorar o real potencial. Então, assim, nós queremos ajudar todo mundo, seja um colaborador, seja um fornecedor, seja um cliente, um parceiro, a explorar o real potencial, né? E isso é muito legal, porque isso é aonde a gente toma decisão no dia a dia, né? Às vezes a gente olha um cliente que ele é pequenininho, ele não tem muito resultado, né? Mas você olha que o cara, ele tem uma puta entrega, tem um puta produto, o cara transforma de verdade, cara, a gente dedica tempo a ele, né? A Eros não é uma empresa que pega só os super estrelas e fala assim, puta, vou ficar aqui só olhando para esse cara, cuidando desse cara e esquecer o resto, porque não é assim que funciona, né? A gente acredita, de fato, que hoje, o cara pequeno de hoje, amanhã ele pode ser 20 vezes maior e se tornar esses caras aí muito influenciadores que a gente tem no mercado, né? Então, a base da nossa cultura é pensar em torno desses valores que eu falei e sempre com esse direcionamento de como que a gente explora, de fato, o potencial de alguém, porque às vezes nem o cara sabe aonde ele pode chegar, e normalmente ninguém sabe, porque tá todo mundo chegando em cima de crenças, né, de família e tudo mais, que o cara nunca foi desafiado, né? Como eu falei, eu vim de uma criação muito normal, para parar pra pensar, né? A minha história é muito normal, meu pai, cara, policial militar, né? Minha mãe, todo mundo muito dedicado na minha educação, minha mãe virava 5 horas da madrugada comigo, cara, todo mundo muito dedicado, mas eu sempre fui um cara normal, fiz faculdade, trabalhei desde cedo, normal. Quando eu entrei em um ambiente, que aquele ambiente me propiciou um nível de desafio que, cara, nem eu sabia que eu era capaz, eu desbloqueei coisas dentro de mim que, porra, talvez um executivo de 50 anos de empresa não tenha passado por tantos desafios e tomadas de decisão tão complexas quanto eu e minha equipe passamos hoje, né? Uhum. Desafios complexos que impactam milhões de reais, milhões de pessoas, e ainda assim a gente passa. Então, tudo isso vem pela cultura de você apostar nas pessoas, né? O desafio que a gente vem passando agora é o seguinte, como a gente foca muito nesse lance de autonomia, de investir nas pessoas, automaticamente você tem um nível de liberdade, um nível de autogestão muito grande, né? E no início da nossa implantação de cultura, a gente acreditava que autonomia e autogestão era igual a liberdade total. E não é.
É justamente o contrário. Autogestão e autonomia é igual a limites muito bem definidos, regras muito bem definidas, né? Então, eu sempre faço um paralelo com leis de trânsito, né? Por que a gente pode dirigir um carro, ir e vir para tudo que é canto? Porque, primeiro, a gente é habilitado, a gente é treinado para isso, né? A gente passa por uma certificação para tirar uma habilitação para dirigir um carro, moto, e existe um manual de leis de trânsito. Então, assim, existe um manual que diz que se você pegar um carro numa via de 50 por hora, se você for assim, você vai ser multado, porque senão você vai bater e matar alguém e se matar. Então, você não pode. Então, por que a gente é livre para andar no trânsito? A gente tem liberdade, porque a gente é capacitado, a gente é treinado e a gente tem regras, a gente tem limites, a gente tem caminhos para seguir, né? Uhum. Numa cultura baseada em autonomia, que é o nosso caso, né, mais liberdade, a gente descobriu que é exatamente sobre isso, né? É sobre ter acordos claros, é sobre ter limites claros. Quanto mais acordos, quanto mais a liderança é servidora, mais a gente consegue direcionar as pessoas, preparar as pessoas e dar autonomia para elas, de fato, transcenderem num lugar que elas nunca nem imaginariam que conseguiriam, né? Então, a nossa cultura é totalmente fundamentada nisso, em desenvolver as pessoas. E hoje a gente está realmente criando essas regras, esses rituais, né? Ritual é muito importante para a cultura, esses acordos e processos para viver essa missão com cada vez mais intensidade, né? Então, vamos ver se eu entendi. Regras e rituais expandem perfeito. a cultura de um negócio. Ajudam as pessoas a Exatamente. colocarem, né, a missão em prática juntas. Aí, o Exatamente. ritual você quer dizer, a reunião que vocês fazem, as coisas que Exatamente. vocês compartilham, os direcionamentos que vocês dão, sempre reforçando para onde ir e onde não ir. Exatamente. Me marca Perfeito. isso. A cultura é sobre saber como a gente funciona, mas o que não pode acontecer, Exatamente. né? Perfeito. Perfeito. Eu sempre trouxe para mim que cultura é o jeito de ser e fazer, É isso né? aí. Mas eu nunca tinha estado atenta a esses limites, né, eu acho que ficou aí uma grande contribuição para você que está nos ouvindo. Para mim ficou bem forte de olhe para os princípios, olhe para os valores, olhe para o caminho, a visão, Uhum. mas defina regras e rituais para que isso realmente aconteça. Não importa se Exatamente. tem 5 ou se tem 50 ou 5 mil, Exatamente. a dor do crescimento, eu acredito que ela é, pelo menos aqui nessa mesa, com todos Uhum. que passam aqui, ela acompanha Exatamente. todos, né? Todos nós. Eu acho que não vem sozinha, né? O crescimento não vem sozinho, mas quando ele vem com esses pilares, tudo se torna mais Exatamente. leve, né? No Exatamente. processo de acomodar Exatamente. pessoas, jeitos de ser, formas de funcionar, Exatamente. emocional de cada um, né? Então é sobre isso. Exatamente.